O maior, estrambótica. O filhote do demo, que vinha há muito com pensamentos e atitudes em quebra de trato de encruza, tentara a última cartada para deixar seu mestre. Agora, reconhecendo-se um traidor, percebera o ardil em que caíra. O próprio das trevas, o embusteiro, se fez passar no cascalho inocente por luz branca de sol. Desmaiado, lembrou-se como vivenciasse tudo de novo, todo o ocorrido na encruzilhada de 7 trilhas, na mata, na chapada diamantina, os conselhos de seus padrinhos no batismo de sangue e o tiro na perna. O desmaio libertava sua mente das amarras da carne, possibilitando-lhe ver passado e futuro, como aconteceu na realidade. Fatalidades que envolveram sua querida mainha, desde quando estava no ventre dela, emigrando do Maranhão até sua morte, a chutes e coronhadas. No futuro, velho, nem tanto pela idade, mas na aparência, roto, alquebrado, fedorento e dolorido, mendigando numa praça com grandes árvores, onde era humilhado até pelos micos estrela, que lhe atiravam sementes de oitizeiro, às vezes seus dejetos. Muito sofrimento ele viu que lhe esperava. Tião acordou tarde. As horas dormidas sem sobressaltos, apesar dos sonhos embaralhando os pensamentos, o fez descansar. Estava quase relaxado, se sentia bem. Naquela encruza de 3, acordou na trilha do poente, enquanto percebia o som minguado das conversas dos peões. Os muambeiros seguiam naquele falario, animados por reencontrarem suas montarias. Ali tomaram a trilha larga da base do Y, em direção ao povoado da Chapadinha. O matador tinha certeza da realidade dos fatos. As pedras estavam no bolso, conferiu-as com olhos embaçados. Naquele momento, recebeu o conhecimento do invisível, para não dar de merecer confiança de quem tiver olhos baços. A sede dominava seu organismo. Deitado no chão como estava, rabiou como jararaca e tomou água barrenta da poça. Levantou a cabeça e silvou entre dentes como se fosse uma delas e se pôs de pé. Novamente endiabrado, doido de vontade de matar. Passou o dia relembrando matanças. Catou galhada seca, fez fogueira para clarear o descampado, prevendo o céu sem lume. Da fogueira, para entretenimento de Tião, as faíscas, contentes com a leve brisa, saltitavam belamente, ora em vermelho, ora em amarelo, às vezes em esplendores nas 7 cores do arco-íris, em conjunto com formações das fumaças enoveladas, entrelaçadas ou em caleidoscópio psicodélico. Curtindo aquela beleza térmica, que se formava e esvaía ao bel prazer da química e da física, o matador profissional retirou com a mão esquerda as 2 pedras de vermelhidão, tal e qual as gemas de rubis verdadeiros que vira uma vez com um judeu em Teófilo Otoni, em Minas, e as do Dr. Romero, que lhe garantiu não haver rubi nos cristais do Brasil. São importados da Ásia. Aquelas pedrinhas cor de sangue pareciam-lhe acender-se com a luminosidade das labaredas, da queima dos galhos de copororoca vermelha. Ensimesmado, Tião pensava se era possível que as trouxesse consigo e de cansaço desmaiara e sonhara tudo? Enlouquecera de fato? Ou será que o demo mandou sua representante para lhe domar o espírito que fora enfraquecido depois de ouvir a voz de sotaque espanhol do padre lá do Jacaré? Acreditou nesta, pois era a mais provável. Sendo assim, deveria se preparar e demonstrar fidelidade. Faria um grande despacho como pedido de perdão,
tão logo tivesse as coisas necessárias. Percebeu então, numa largueza entre árvores, que aquele claro prateado só podia ser água corrente e limpa. Involuntariamente seu corpo foi ao chão, rabiando como urutu cruzeiro, dirigindo-se ao riacho. Ali se esponjando frescamente, contorcendo o corpo feito jiboia, enquanto bebia a água pura e doce. Saiu de pé da água fria e se postou ao calor do fogo com a roupa molhada no corpo. Tinha fome, mas na sua cabeça vinha fala para nada comer até a chegada do homem de Salamanca. Este lhe ditaria o que fazer para reabilitar-se. Caso Tião merecesse, lhe deitaria aos ouvidos grutas e fendas, de norte a sul do país, com os tesouros de antigamente acortinados pelo feiticeiro. Não comeria, seria obediente, queria e precisava da amizade do Senhor das profundezas da terra. Depois do que viu, queria o perdão do mestre noutra encarnação. Pouco faltava para a escuridão. O tocaieiro de alma declarada ao demônio vermelho, o Anhangapitã, estava nu e longe do fogo, quieto, bem ao tipo felino, sem mexer a cabeça, de esguelha, olhando para lá e para cá seguidamente. O sair da luz com a entrada da escuridão trazia coisas de outra dimensão à vista do pistoleiro. Via coisas que gente não via, ouvia vozes de pessoas e de bichos, e esturros de onças que nenhum caçador poderia. Eram fatos do passado, que via em preto e branco, aqueles vultos transparentes de bichos se caçando, esfomeados, davam-lhe medo, como se num recado que assim poderia voltar encarnado. O ar irrespirável estava fedendo a chifre queimado, maléfico, endurecia-lhe os pulmões, tonteava-lhe o cérebro e irritava-lhe os nervos. Tião percebia que o que estava por vir seria poucos médios que experimentaram. Vultos que somente pessoas como ele percebiam, odiavam-lhe, chegando às vezes a sentir mãos espalmadas feitas de ar nas suas costas, com leve força, como que o colocando para frente. Assim foi, em direção à fogueira que estalava alto a combustão vegetal, uma esfumaçada cortina, como se fosse de filó, sombreando não distintas cores, senão cinza. Tudo tornou de cor cinza. Chumbo derretido era a cor daquele paradeiro em Y. A encruzilhada de 3 trilhas estava toda plúmbea, árvores, regaço, pedregulhos e também o fogo, tudo cinza plúmbeo. Pois não é a boca da noite hora do agouro? Cristãos puxam ladainha e acendem velas. Budistas queimam incenso e meditam. Todas as crenças respeitam o lusco-fusco, que deixa o mundo invisível chocar-se com o mundo visível. Hora em que se vêem coisas que não se veem no claro nem no escuro. Naquele momento, do choque do claro com o escuro, as dimensões se mesclam num amálgama sem determinação de espaço, matéria e antimatéria, visível e invisível, em cinza cor de chumbo derretido. Aí, quem puder ver, verá. Na mistura dos mundos material e imaterial, no lusco-fusco, em que sempre vence a noite. Quem souber ver, mesmo cego, verá. Tião podia ver e ouvir, tocar e ser tocado. Embora sutilmente, queria mais daquela experiência incrível. Todavia, percebeu mudança. À sua volta não havia mais vultos. De supetão, surgiu-lhe um espírito da mata. Índio parecendo ser Tupinambá, guerreiro de porte formoso, armado de tacape sem enfeite, uma dezena de colares de miçangas e de outras sementes
cobriam-lhe o peito forte avermelhado. Trazia na cabeça um cocar colorido, com algumas penas de urubu sobressaindo a testa como chifres, tanga de trançadas imbiras com aplicações de pequenos ossos e dentes do peixe cachorra, mas a borduna o tacape sem enfeites. Apresentou-se. Anhangabaú. Sumiu na fumaça rosada que trouxe de volta as cores do mundo. Demônio maior, o grande demônio, o chefe dos espíritos indígenas brasileiros, Anhangabaú, se apresentara ao Tião com sua borduna de guerra. Anhangapitã, o demônio vermelho, salvara-lhe e dera rumo à sua decisão. Depois vem Anhangabaú, o maior, lhe mandava a guerra com sua proteção. Estava estabelecido o pacto, agora Tião sentia-se poderoso. A fome aperreava e não se esquecera dela. Seu estômago dolorido reclamava. Perguntou aos espíritos até quando teria que ficar purificando-se e a resposta veio prontamente no pio da carimbamba. Amanhã eu vou, amanhã eu vou. Armou baixo sua rede entre o tronco do ibiriçu e do murici da flor, mas com a barriga roncando como a serra do Mato Grosso, não conseguia dormir. Questionou sobre não comer aos espíritos que o espreitavam. A resposta imediata veio dos anuros no brejo. Claro! Claro! Claro, claro! Ao custo da barriga vazia, demorou a adormecer, e o fez em vista ao cansaço excessivo daquela jornada. Sonhos agitados, confusão na cabeça que doía de fome. Enxergava naquele onirismo as pessoas que o encaravam e via nelas caretas impossíveis ao vivente, máscaras fantasmagóricas muito feias. Parecia-lhe que estava acordado quando o espanhol, falando portunhol, o tirou da rede com um empurrão de baixo para cima, que o elevou ao ar por 1,5 metros e fê-lo cair em velocidade altíssima, com desconforto na perna aleijada. O espírito materializado, rindo debochadamente, ironizando a mortalidade e suas dores, deixava à mostra os dentes, verdadeira boca de ouro. Foi logo contando, sem dar de se apresentar, como se por demais fosse conhecido, que sua família era mística desde os anos dos grandes descobrimentos e que estudara na Escola de Arte e Ocultismo de Salamanca. Veio para o Brasil nas levas de caravelas pioneiras logo após Cabral. Quando mortal, tinha o dom de apontar filões e lençóis ricos em ouro e diamantes. Depois do ouro se encontrar em barras ou em pó, e os diamantes já terem sido selecionados pelo dono, os subtraía. Então os escondia nas brechas e cavernas ou mandava outros homens cavar e colocar o baú no buraco, onde ficavam também os seus corpos, matados à traição. Assim viveu durante seu tempo material. Desencarnado, passou a assombrar mineiros em buracos profundos quando estavam próximos de um veio rico. Como há muito o fantasma não conversava com o vivente, continuou em gabação de si. Afirmou o debochado que, ultimamente, as mineradoras têm se resguardado de acidentes em cavernas, usando tecnologia e magia como ferramentas usuais. Até rituais são feitos, por isso estava satisfeito pelo encontro com alguém como ele próprio fora, um traiçoeiro. Fez Tião prometer matança e alimentar a cobiça dos outros, criar discórdia e tirar proveito, desgraçar. Assim Tião poderia se redimir com Lúcifer, o portador da luz, que teve 7 filhas, o chefe dos anjos rebeldes que sacrificou sua integridade, sua unidade, para permitir a criação dos 7 planos do universo e as 7 cores do arco-íris. Heptágono é o seu selo. O homem de Salamanca
Deu 3 opções, sempre rindo, adorando estar materializado para aquela brincadeira. Se Tião ficasse sem comer durante 7 dias, conheceria todas as fortunas escondidas, de antigamente e atuais, e as tomaria para si ileso. Se alimentasse o corpo no 3º dia, que era o que a maioria fazia, teria que ser carne crua de caçada com as mãos, sem armadilha. Sua arma seria apenas uma pedra, e manteria seu corpo fechado, como fora feito na encruza de Sete. Mas sofreria humilhações e viveria indignamente a aposentadoria. A última opção seria comer qualquer coisa antes do 3º dia, quebrar o encanto, morrer na hora e se acertar lá embaixo, no 7º degrau, onde fora seu lugar e seria de novo. Era sua sina pertencer ao das trevas. Sua missão na terra, por séculos, seria sangrar, matar sem piedade e prejudicar. Tião teria que defender publicamente sua crença, sofrer, morrer, e se tudo desse certo, voltaria naquele dia, caso contrário, permaneceria no fogo eterno. Tião nunca vira alguém tão armado, com trajes de matador, como aquele espanhol, que vestia roupa de couro, marrom com arrebites de bronze no peito, botas longas, acima dos joelhos com as bocas largas, no chapéu de aba larga, também de couro marrom, um penacho de arara azul. Ele trazia um tipo de espingarda curta, de boca larga, uma escopeta original. Nas costas, o arco e flechas. 2 pistolas espanholas de anticarga ladeavam sua cintura. À frente, levava um espadim de cabo de prata e uma adaga afegã, com rubis incrustados no final do cabo. 2 curtos chifres de boi, como polveiras, depósito de pólvora de reserva, uma embaixo de cada braço. Despedindo-se, o espírito hispânico disse que representava o Senhor do Mal, que, se traído, toda a desgraça imaginada seria pouca para a vingança. Aproveitasse a oportunidade, usasse o ocultismo para atrair adeptos que estivessem precisando de incentivo. E não deixasse de buscar um discípulo. Quando fosse a hora, olhos distintos sinalizariam. Trabalhasse como mestre dedicado. Isso aliviaria sua conta e poderia diminuir seu tempo lá embaixo. Com poucas horas estaria de volta encarnado, novamente para praticar o mal. O esfomeado tocaieiro manteve-se deitado e bebendo água, evitando o gasto de energia. Dormia e acordava sem sossego. Dores no estômago e na cabeça. Também sua perna marcada doía com cãibras. Acreditou que tal dor sentiria até o final. Não sabendo quanto tempo se encontrava assim, acordou febril e confuso. Varado de fome, com a barriga murcha quase lhe esbarrando nas costas, ouviu as galinhas da Angola cacarejando e ciscando pertinho. O canto característico das poedeiras, que soava como zombaria. Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Entrava-lhe no cérebro, atrapalhando seus cálculos. Seu raciocínio atrapalhado fê-lo perder a noção de quanto tempo estava sem alimento. Pegou uma pedra cristal no chão, atirou-a com toda a sua pouca força na cabeça de uma cocá. Já depenava a caça quando o rouco sapo-boi lhe recomendou: cru, 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 cru. Mandou a merda. Moqueou a galinha da Angola, conhecida como cocá, comeu-a toda, lambendo os ossos e roendo-lhe as articulações. Restaurado, olhou para o seu caro relógio. Aí é que se deu conta que estava na manhã do 4º dia. Ao terminar seu quebra-jejum, ouviu alguns pássaros na esplanada descampada da rodagem, com voos curtos e baixos, gritando:
Sofreu, 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 sofreu. Percebeu que os sofreus transmitiam-lhe recado. Rumando ao povoado de Chapadinha Mineira, tomando a base do Y que levava ao triste lugarejo de gente ignorante ao extremo, do tipo que nada sabia, além de se embebedarem, notou que alguma coisa o observava. Parou e pôs sentido a tudo. Havia algo estranho em um mourão preto. Só ele tinha a ponta tão fina. Parecia que alguma coisa se escondia atrás dele. O tocaieiro estava curioso. O que poderia se esconder com perfeição num pau com 10 centímetros de diâmetro e ter uma ponta igual à de um lápis? Questionava-se assustado. Queimando o fosfato, recordou que sua professora, Dona Lucinda, em Montes Claros, lhe mostrara o álbum com as espécies de aves nativas. Vira a foto. Já sabia o que era, mas queria comprovar para tirar a cisma. Preparou-se para atirar no pé do mourão de racha de braúna, mas devido ser madeira dura, teve receio de ricochete do projétil e guardou a arma por precaução. Escolheu a pedra, lançou-a no pé do pau preto. O mourão criou vida na ponta ao receber a pedrada. Mesmo assim, a ave manteve seu disfarce quase perfeito. Tião gritou: "Churupau! Cai fora desse pau! Chite! Chite!" A ave urutau, conhecida como urupau, jurupau, mãe da lua, chora-lua e outros regionalismos, voou para baixo e se escondeu numa moita. Tião pôde vê-la no mergulho, cinzenta de peito preto, mas no mato não a distinguiu. Ele saiu sorrindo. A Chapadinha era um lugarejo como tantos outros esquecidos pela governança. Pouca gente na larga rua que servia só para grandes caminhões levarem madeira e cachaça ao porto fluvial clandestino. Dali, a balsa prosseguiria sem fiscalização. O tocaieiro sanguinário viu algumas crianças, coitadinhas, feinhas, esqueletos à amostra, cabeçudas e barrigudas, com olheiras profundas. Já não eram de cútis branca, mas amarelonas, olhos empapuçados, azuis, sem vida, com veias arrebentadas. Lastimável o estado de saúde daqueles meninos e meninas. Sonsos pela rua, estendiam as mãozinhas sujas, como todo o corpo imundo, com cabelos embolados cortados à faca, pingando lêndeas e piolhos, e pezinhos arredondados de tanto bicho de pé. Tristes figuras, até para o implacável pistoleiro. Menininhos e menininhas, com menos de 7 anos de idade, já conheciam o alimento líquido de seus pais, que tinha gosto muito ruim, mas era o que tinha para aguentar. A garrafa de cachaça na mão da menina maiorzinha tomava dimensão gigantesca. Ali estava uma realidade absurda. Isso sim era loucura. O tocaieiro sanguinário, matador dos bons, chocado com aquela cena de preto no branco, triste retrato da miséria social, murmurou para si: "Por quê? Por que disso? Tanta riqueza que sai, tanta pobreza que fica. Mas que bobageira minha, e eu com isso. Tô assim por causa que pensei na dona Lucinda. Mas, peraí, ela me falou do heptagrama, ou sei lá, septagrama, heptágono. É o teu selo. Depois de tanto tempo, por que quando ela me falou, eu não dei de perceber? Passaram-se vários dias de jornada. Nos mais diversos veículos, o armador de tocaias chegara ao Rio São Francisco. Conseguiria outros meios que o levariam ao seu destino. Estava certo disso. Numa banca, comprou o jornal com manchete que mobilizava o povo para o movimento das diretas já. Fafá de Belém cantaria o hino nacional, no ritmo imposto por ela.
Muitos brasileiros haviam sido ameaçados, presos e espancados por cantarem um hino em ritmo de samba. A peituda mulher do norte chamou, e o povão foi junto, cantando o hino nacional na harmonia popular. Do povo, enfim. Ela recebeu a homenagem mais propícia à época. O novo modelo da Volkswagen, popular, muito vendido, ficou conhecido como Fusca Fafá, por causa de suas lanternas traseiras grandes. O tocaieiro precisava se inteirar e comprou um rádio.